Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade mal dormia. As luzes da rua lançavam um brilho amarelado que tremulava ao vento noturno. Em um pequeno apartamento no South End, o ar estava silencioso, quase silencioso demais. Lá dentro, um homem estava sentado no chão, cercado por colchonetes e bolsas de equipamento militar. Seus movimentos eram precisos, cada respiração medida, cada gesto calculado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade silenciosa, testemunho de noites passadas em missões que ninguém imaginava. De repente, o som de saltos ecoou no corredor. Policiais, alertados por um vizinho que relatou atividade suspeita, aproximavam-se de sua porta. O homem levantou-se lentamente e instintivamente pressentindo o perigo. Não era um criminoso, longe disso. Mas sabia que aqueles que estavam prestes a entrar não sabiam nada sobre ele. Era um comandante da Delta, um veterano de elite que havia completado missões ultrasecretas. Tudo o que viam do lado de fora era um apartamento comum. Batidas ecoaram na porta. Polícia! Abra a porta imediatamente, gritou uma voz. O homem observou calmamente a fechadura, a madeira, os pontos cegos. Ele conhecia todas as possibilidades, todas as saídas. Sua mente trabalhava a uma velocidade que os mortais comuns não conseguiam acompanhar. Então a porta cedeu sob a força dos policiais. 3 figuras armadas invadiram o apartamento. A luz forte revelou a realidade. Eles não tinham ideia de quem estavam enfrentando. O homem ergueu as mãos lentamente, sem pânico, mas cada fibra de seu corpo estava tensa como um arco pronto para disparar. Um confronto silencioso havia acabado de começar, onde um erro poderia custar caro. A porta cedeu com a pressão. 3 policiais entraram correndo, suas lanternas varrendo o apartamento como raios de luz em um túnel escuro. Suas botas batiam no chão, um som que teria assustado qualquer civil, exceto ele. O homem permaneceu imóvel, levantando lentamente as mãos, o olhar fixo em cada movimento dos intrusos. Ele conhecia bem as reações humanas, medo, incerteza, estresse. Tudo isso lhe dava uma vantagem silenciosa. Cada passo da polícia era previsível, cada hesitação perceptível. Você está sozinho aqui? Perguntou um deles com a voz tensa, mas um pouco hesitante. Sim, respondeu ele calmamente, com a voz baixa e comedida, quase hipnótica. Não tenho nada a esconder. Mas os policiais viam apenas uma fachada. Não sabiam que em um instante aquele homem poderia desarmar, neutralizar ou desaparecer como um fantasma. Seus punhos se fecharam levemente não para atacar, mas para controlar a situação. Cada músculo, cada reflexo, havia sido treinado para sobreviver a missões onde erros custavam vidas. Um dos policiais deu um passo à frente, tentando agarrá-lo. Naquele exato momento, o homem se moveu com surpreendente fluidez, imobilizou o pulso do intruso, desestabilizando-o sem violência excessiva. Um silêncio sinistro pairou sobre a sala. Os policiais trocaram olhares, instintivamente percebendo que aquela não era uma situação comum. Ele deu um sorriso leve, quase imperceptível. Aconselho você a pensar antes de dar outro passo, murmurou. Suas palavras carregavam a gravidade de uma ameaça velada, mas nenhum policial sabia o quão real era. O ar no apartamento parecia ficar mais denso, cada segundo se prolongando em expectativa. O que começara como um simples cheque, rapidamente se transformaria em uma lição inesquecível. O silêncio que se seguiu ao aviso foi quase sufocante. Os oficiais avançaram cautelosamente, cada um medindo o menor movimento do homem à sua frente. Mas o que não sabiam era que cada passo que davam já havia sido previsto. O comandante Delta, com uma calma olímpica, analisou o espaço como um campo de batalha, pontos cegos, saídas, áreas onde poderia neutralizar uma ameaça sem derramamento de sangue. Ele deu um pequeno passo para trás, fingindo cooperação, mas na realidade estava sutilmente reposicionando o corpo, transformando o apartamento em um labirinto tático. Os tapetes, os móveis, as portas abertas, tudo agora fazia parte de um dispositivo estratégico invisível. Um dos policiais levantou a voz. Vamos levar vocês conosco, acalmem-se. O homem balançou a cabeça lentamente. Calma, estou, respondeu, mas cada palavra ressoava com uma precisão sóbria. Ele não era agressivo, mas seu controle da situação era palpável, quase intimidador. Naquele momento, o som de passos atrás deles assustou o policial que respondia. Mas antes que ele pudesse reagir, o homem se moveu ligeiramente, mas com uma velocidade e precisão que ninguém na sala imaginaria serem possíveis. Sem violência, ele desviou o policial do seu caminho, desequilibrando-o o suficiente para que seus próprios colegas recuassem instintivamente. A confusão era total.
Cada movimento daquele homem parecia fluido, natural, mas, na realidade, perfeitamente calculado. Começavam a entender que a pessoa que haviam subestimado não era uma pessoa comum. E ao perceberem isso, um arrepio de preocupação os percorreu. Haviam entrado em um território que não entendiam. O comandante Delta, ainda em silêncio, mantinha o olhar fixo neles. Cada respiração, cada gesto, cada microexpressão enviava-lhes uma mensagem clara. Um erro e vocês se arrependerão. O tempo se estendia. A tensão era palpável, quase palpável. Os oficiais sabiam que precisavam decidir rapidamente, avançar ou recuar. Mas nenhuma decisão parecia fácil diante daquela presença silenciosa, calma, porém perigosa. O silêncio pesado foi finalmente quebrado por um leve movimento. O homem girou o pé levemente e os policiais, sem entender o porquê, instintivamente recuaram. Cada gesto parecia calculado para impor um controle silencioso sobre a sala. Então ele falou com a voz baixa e comedida, mas cheia de autoridade natural. Você acha que eu sou um simples cidadão, mas você está enganado. Os policiais trocaram olhares incrédulos. Do que vocês estão falando? Perguntou um deles, desconfiado, mas já nervoso. O homem deu um passo à frente lentamente. Fui treinado para missões em que um erro pode custar vidas. Cada movimento, cada decisão, cada segundo conta. Com essas palavras, os policiais começaram a entender que estavam diante de alguém muito mais perigoso do que imaginavam. Não se tratava apenas de força física, suas habilidades táticas, sua calma e sua precisão revelavam treinamento de elite e intensa experiência militar. Sem levantar a voz nem demonstrar agressividade, ele demonstrou, com pequenos gestos, o quanto estava preparado. Um movimento sutil da mão, uma ligeira alteração na postura, e cada um dos policiais se viu ligeiramente desequilibrado, incapaz de responder com eficácia. Um respeito misturado ao medo começou a se instalar. Sou um comandante Delta, disse ele finalmente, como se aquelas palavras por si só pudessem explicar tudo. As missões que completei não podem ser recontadas. Mas saiba disto, não sou seu inimigo, a menos que você me force a me tornar um. Os policiais, chocados, recuaram lentamente. Sua intrusão, que lhes parecia justificada, agora parecia um erro monumental. Perceberam que diante de seus olhos estava um homem capaz de neutralizar qualquer ameaça com silenciosa e total eficiência. O ar no apartamento parecia mais pesado, mais denso. Todos respiravam com cautela, cientes de que aquele confronto havia apenas mudado de natureza. O que começara como uma intervenção de rotina transformará-se no momento em que a verdade sobre a força e a vigilância de um homem de elite lhes fora revelada. E nesse silêncio, todos entenderam que a situação poderia mudar a qualquer momento. Os policiais ficaram paralisados. Todos sentiam, sem admitir, que haviam subestimado o homem à sua frente. Sua intrusão, inicialmente justificada por um simples relatório, agora assumia uma dimensão muito mais perigosa. Cada movimento era observado, analisado e potencialmente usado contra eles. O comandante Delta, imóvel mas vigilante, observava as hesitações com uma calma quase desconcertante. Não precisava de gestos dramáticos para impor sua presença, simplesmente ficar em pé, com o olhar fixo neles, bastava para transmitir uma mensagem clara. Um erro da parte deles poderia ser catastrófico. Escutem, disse ele com voz firme, mas controlada. Vocês estão aqui por engano. Podem escolher recuar agora e sair ilesos, ou podem continuar e colocar todos em perigo. Os policiais trocaram olhares nervosos. Um deles murmurou hesitantemente no rádio, enquanto o outro pegou a arma, ciente de que a situação poderia mudar a qualquer momento. O medo começava a se instalar, sutil mas irreversível. O comandante Delta deu um passo à frente lentamente, mas sem agressividade. Não quero te machucar, repetiu. Mas estou pronto para me defender, se necessário. Tudo o que você achava que sabia sobre segurança e controle acabou de mudar. O dilema agora estava claro: recuar e admitir o erro, ou seguir em frente e arriscar provocar um confronto que nenhum dos dois havia previsto. Os segundos se estendiam, pesados como se o próprio tempo prendesse a respiração. Finalmente um silêncio pesado se instalou. Os policiais, cientes de sua vulnerabilidade, começaram a perceber que seu julgamento precipitado os havia levado longe demais. O homem que eles pensavam ser um simples morador era, na verdade, um veterano de elite, capaz de transformar sua intrusão em uma lição rápida e severa. O comandante Delta observava a retirada gradual com uma calma imperturbável. Cada gesto, cada respiração, cada microexpressão era analisado e registrado em sua mente. O confronto não havia terminado, mas por enquanto, a sábia decisão era imposta a todos. E naquela noite silenciosa uma verdade clara emergiu: subestimar alguém pode custar muito caro.
especialmente quando a pessoa é treinada para sobreviver ao extremo. Os policiais ainda não haviam recuado completamente. Cada um deles mediu o perigo, mas orgulho e medo se misturavam em igual medida em suas ações hesitantes. O comandante Delta, imóvel mas atento, sabia que era a hora de agir para acalmar a situação sem recorrer à violência. Ele deu um passo à frente, mas devagar, deliberadamente para mostrar que não buscava confronto. Seus olhos os encaravam, calmos mas penetrantes. Cada micromovimento do seu corpo enviava uma mensagem clara: estou no controle. Escute, disse ele baixinho, mas cada palavra foi cuidadosamente escolhida. Você veio aqui com a intenção de cumprir a lei, mas está enganado. Pode ir embora agora e evitar complicações. Não vou detê-lo. Um dos oficiais, com a mão ainda na arma, tremia levemente. Ele percebeu que estavam em uma posição vulnerável. O comandante Delta continuou sem levantar a voz. Ninguém aqui quer encrenca. Você tem uma escolha: recuar, admitir seu erro e sair do apartamento ileso, ou continuar e arriscar algo que você nem imagina. O peso de suas palavras se instalou na sala. Os policiais trocaram olhares nervosos e silenciosos, cientes de que qualquer segundo poderia mudar o curso dos acontecimentos. A calma imposta pelo homem contrastava com a agitação, e essa diferença de controle gerava um respeito misturado ao medo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o oficial líder abaixou ligeiramente a arma. Os outros o seguiram hesitantes, mas reconhecendo que continuar seria perigoso. O comandante Delta observou a retirada deles, analisando cuidadosamente cada movimento. Ele não sorriu. Não precisava. A lição havia sido aprendida, a situação neutralizada. Mas no silêncio que se seguiu, todos sabiam que aquela noite permaneceria gravada em suas memórias como um lembrete severo. Subestimar alguém pode ter consequências imprevisíveis, e que alguns homens estão muito mais preparados do que imaginamos. Os policiais recuaram lentamente, cada um medindo cada passo como se estivesse pisando em brasas. Com olhares oscilando entre suspeita e respeito, eles finalmente entenderam que aquela intrusão era um erro monumental. O comandante Delta os deixou continuar, sem desviar a atenção. Cada movimento dos policiais era calculado e registrado em sua mente. Ele sabia que eles sairiam do apartamento vivos, mas também sabia o impacto duradouro que esse confronto teria em suas mentes. Eles haviam confrontado um homem que consideravam comum, e agora a verdade os atingia com força. Ele era um veterano de elite, treinado para sobreviver e proteger em situações extremas. Ao chegarem ao portão, o comandante Delta disse calmamente: tenham cuidado com suas decisões no futuro. Nunca subestimem o que vocês não entendem. Os policiais ficaram paralisados por um momento e, sem dizer uma palavra, saíram do apartamento. O som de suas botas se afastando ecoou pelo corredor como um eco de sua recém-descoberta humildade. Assim que a porta se fechou, o silêncio retornou, pesado e solene. Sozinho novamente, o comandante Delta inspecionou rapidamente seu apartamento. Tudo estava intacto, mas ele sabia que aquela noite deixaria marcas. Retomou calmamente sua rotina, mas seus pensamentos permaneceram alertas. Cada confronto, cada erro que observava ao seu redor, era uma lição a ser aprendida. Neste mundo, cautela e preparação eram aliados indispensáveis. Ele olhou pela janela, observando as silhuetas dos policiais desaparecerem na noite. A tensão estava diminuindo, mas ele sabia que outras situações semelhantes poderiam surgir a qualquer momento. O mundo exterior nem sempre compreendia a complexidade do seu papel, mas para ele a vigilância continuava sendo a única constante segura. E naquela noite silenciosa, ele se lembrou de que a paz nunca estava garantida. Cada encontro poderia se tornar um teste, e cada erro humano poderia evidenciar a fragilidade daqueles que pensam saber tudo. O silêncio caiu sobre o apartamento como um cobertor pesado. O comandante Delta ficou imóvel por um instante, com os olhos fixos na porta onde os policiais acabavam de entrar. Cada ação daquela noite passou pela sua mente. A tensão, o medo nos olhos deles, a velocidade com que ele teve que antecipar cada movimento. Ele afundou na beira da cama, respirando fundo. Mesmo que a situação estivesse sob controle, sabia que nada seria simples neste mundo. Cada encontro, cada intrusão, poderia se tornar uma ameaça imprevisível. Seu treinamento, seus anos em missões ultrassecretas, o tornaram um mestre da vigilância. Mas até ele tinha consciência da fragilidade do acaso. Ele pensou nos policiais, no medo deles, em como eles subestimaram o que não conseguiam entender. Essa lição permaneceria com eles, e também o lembrou de que o mundo exterior pode ser ingênuo, imprudente e perigoso. Depois de alguns minutos, ele se levantou e inspecionou seu apartamento. Tudo estava intacto.
Mas em sua mente ele já planejava estratégias para o futuro, aumentar sua descrição, antecipar possíveis intrusões, permanecer invisível e, ao mesmo tempo, estar preparado. Vigilância não era uma opção, era uma necessidade. Então sentou-se à janela observando as ruas desertas. A noite parecia calma, mas ele sabia que a paz nunca era garantida. Cada sombra podia esconder uma ameaça, cada ruído podia anunciar perigo. No entanto, sentiu uma pequena sensação de alívio. O confronto havia terminado e ele havia vencido aquela batalha silenciosa sem derramamento de sangue. E nessa solidão, ele compreendeu que sua missão não era apenas sobreviver, mas proteger, antecipar-se e estar sempre pronto. Pois neste mundo, a calma era enganosa, e a vigilância permanecia a única certeza. No dia seguinte, na sede da polícia, o incidente começou a se desenrolar. Os policiais envolvidos tentaram explicar o ocorrido, mas seus relatos pareciam confusos e contraditórios. Todos sabiam que haviam subestimado o homem que encontraram, e o sentimento de humilhação era difícil de aceitar. Enquanto isso, o comandante Delta, fora de vista, observava silenciosamente as repercussões do seu confronto. Ele não buscava reconhecimento ou vingança, queria apenas que a lição fosse aprendida. Subestimar alguém, especialmente alguém preparado para sobreviver em situações extremas, poderia ter consequências irreversíveis. Nos corredores da hierarquia policial, as discussões giravam em torno de erro humano, protocolos ignorados e cautela. Os policiais perceberam que haviam agido com pressa e arrogância, e que sua intrusão, embora legalmente justificável no papel, havia sido perigosa. O comandante Delta, enquanto isso, retomou seu treinamento, cada movimento um lembrete de sua disciplina e preparação constante. Ele sabia que o mundo não mudaria, erros, medo e subestimação permaneceriam para sempre. Mas agora ele tinha a silenciosa satisfação de ter controlado a situação, de ter deixado claro, sem violência, que experiência e vigilância valem mais do que força bruta. E enquanto olhava pela janela, sabia que a noite seguinte poderia trazer mais surpresas. A polícia havia sido avisada e ele, sempre pronto, permanecia um fantasma silencioso na cidade, invisível, mas atento a cada movimento, cada som, cada ameaça potencial. Os policiais haviam retornado à rotina, mas nenhum deles conseguia esquecer aquela noite. Seus colegas os interrogaram sobre o incidente, e cada um teve que encarar a verdade. Haviam sido surpreendidos por alguém que confundiram com um simples morador. O medo misturado à humilhação deixou uma marca duradoura. Por sua vez, o comandante Delta continuou seu treinamento com uma concentração quase meditativa. Cada movimento, cada detalhe da noite anterior foi analisado, memorizado e integrado à sua experiência. Ele sabia que o mundo exterior estava cheio de situações imprevisíveis e que precisava permanecer sempre vigilante, pronto para antecipar o inesperado. Ele se lembrou de como os policiais hesitaram, recuaram e finalmente perceberam que estavam lidando com alguém treinado em nível de elite. Essa percepção silenciosa, invisível aos olhos do público, foi sua vitória. Sem violência excessiva, ele impôs respeito e demonstrou a importância da cautela. As lições eram claras para todos. Para os policiais, nunca subestimem o que não entendem. Para ele, continuem vigilantes, discretos e prontos para agir nas sombras. Cada confronto, mesmo silencioso, reforçava sua compreensão do mundo e a necessidade de manter controle absoluto sobre todas as situações. E embora a cidade parecesse pacífica, o comandante Delta sabia que a paz era frágil. A vigilância, mais do que nunca, continuava sendo sua maior aliada. Cada noite trazia um novo desafio, e ele estava pronto para enfrentá-lo sempre. A cidade parecia ter se acalmado após a tempestade da noite anterior, mas para o comandante Delta, calma nunca significava segurança. Ele estava parado na janela, observando as ruas desertas, cada sombra e movimento avaliados com a precisão de um veterano de elite. Os policiais, por sua vez, lembraram-se do erro. A intrusão precipitada revelara o quão perigoso era subestimar alguém. Eles não apenas se sentiram honrados com a competência dele, como também foram forçados a reconhecer que a experiência e a vigilância muitas vezes superavam a força bruta e a autoridade. O comandante Delta retomou seu treinamento, seus movimentos fluidos um lembrete das missões que havia cumprido, dos perigos que enfrentará. A lição havia terminado para os policiais, mas para ele, cada noite permanecia um campo de batalha invisível onde a cautela e a preparação deveriam permanecer intactas. Aos primeiros raios de sol, ele se permitiu um pequeno suspiro. Não precisará de violência nem de ameaças explícitas. Sua presença, sua disciplina e seu domínio da situação haviam sido suficientes para impor respeito e restaurar a ordem.
Mas no fundo, ele sabia que aquele confronto era apenas um entre muitos. O mundo exterior permaneceria imprevisível, e a vigilância deveria ser sua companheira constante. Na noite seguinte e em todas as noites seguintes, ele permaneceria pronto, invisível, silencioso, um protetor nas sombras, sempre pronto para enfrentar o inesperado. A lição era clara: subestimar alguém pode custar muito caro. E neste mundo, alguns homens, silenciosos e preparados, sempre permanecem donos do seu destino.